Ultimamente, eu venho falando muito sobre o Eduardo Bolsonaro aqui no canal. Eu vejo que o Eduardo Bolsonaro, ele cresceu muito como político, como pessoa e também como uma pessoa articulada. Eu vejo isso acontecendo. Inclusive, o Eduardo Bolsonaro hoje é notícia em todos os jornais. E o Eduardo Bolsonaro tem processos na Câmara, né, e tem acusações lá. E sabe quem que são as pessoas que mais acusam ele lá? Sabe não? Pois é, o PT. Os pedidos de cassação quase sempre vêm do PT. E eu vou mostrar para vocês agora os processos que ele tem lá na Câmara. E a matéria aqui é do Metrópolis, mostrando para vocês que o Eduardo Bolsonaro está na língua dos jornalistas, cresceu bastante. O governo petista jogando a culpa no Eduardo Bolsonaro pela incompetência do governo. Essa é a verdade. Um governo incompetente que não consegue resolver as nossas questões internas e jogam a culpa em um deputado federal licenciado. O nome disso para mim é incompetência do governo Lula, do Itamaraty, de toda a base do governo ali. Mas vamos para a matéria aqui, mas antes vou pedir para você se inscrever no canal. É muito importante que você se inscreva, compartilhe, principalmente aquele amigo seu petista que vem aqui, comenta e fica bravo, chamando a gente de gado, de comedor de capim, aquela coisa toda. Então vem aqui e comenta. Não tem problema não, compartilhe com o petista também. A matéria do Metrópolis é essa aqui. Olha só, essa matéria aqui, a nota aqui, né, a chamada é: veja as acusações contra Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética. Presta bem atenção. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, responde a 4 processos no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Todos pedem a cassação do mandato do parlamentar, que desde fevereiro vive nos Estados Unidos. De acordo com a coluna do Paulo Capelli aqui do Metrópolis, dos 4 processos, 3 foram apresentados pelo Partido dos Trabalhadores. O primeiro acusa o parlamentar de quebra de decoro por tentar interferir junto ao governo americano em investigações do Supremo sobre a suposta tentativa de golpe em 2022. O segundo, também do PT, aponta que Eduardo Bolsonaro teria promovido ataques institucionais contra o STF e articulado sanções internacionais contra autoridades brasileiras. Já o PSOL apresentou a terceira ação, que trata da tarifa de 50% imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos brasileiros. O partido afirma que o próprio deputado confessou ter articulado a medida, o que caracteriza lobby internacional contra a soberania nacional. Já a quarta ação, novamente do PT, acusa Eduardo Bolsonaro de ameaçar o processo eleitoral de 2026. Todos os processos aguardam definição de relatores no Conselho de Ética. Caso a perda de mandato seja confirmada, a decisão ainda precisa ser aprovada pelo plenário da Câmara. E para acompanhar os desdobramentos do caso Eduardo Bolsonaro e outros processos... Ou seja, vão caçar, né? Vão caçar, chamavam, né? Pararam de chamar o Eduardo Bolsonaro de bananinha. Parou, né? Fizeram aquele alvoroço todo. Bananinha, não vai dar nada isso aí e tal. Hoje, o Eduardo Bolsonaro é temido. Temido pela esquerda. A esquerda tem pavor de Eduardo Bolsonaro. Quando se fala de Eduardo Bolsonaro, a Glaze, o Lindbergh Faria, o Lula, chega espuma pela boca. Estão com medo e estão com ódio mortal do Eduardo Bolsonaro. Mas a gente vê aí processos quase todos impetrados pelo PT, PSOL. Aí quando a gente vê PT e PSOL impetrando processos contra o Eduardo Bolsonaro, a gente fala assim, realmente Eduardo Bolsonaro está do lado certo. Porque se eles estão contra, é porque o Eduardo Bolsonaro está certo. Como eu disse, o Eduardo Bolsonaro cresceu muito. Cresceu, articulou bastante lá mesmo, sentou com Marco Rubio, muitas autoridades dos Estados Unidos, mas para quê? Para mostrar os desmandos que acontecem aqui no Brasil, né?
E eu vou trazer uma outra matéria para vocês aqui agora, lá do Auri Verde. Eu quero pedir para vocês que se inscrevam no canal do Auri Verde. Eu gosto muito, é um dos melhores canais hoje da atualidade, né? Que eu sempre estou trazendo aqui, reagindo a alguns vídeos do Auri Verde, né? Que é do Pitoli, né? Do Alexandre Pitoli. E vou trazer para vocês agora o advogado do Silveira, do Daniel Silveira, passando pra gente, né, como está a saúde do Daniel Silveira. Mais um que foi injustiçado por essa justiça do Brasil. Tá lá jogado, preso, perdeu praticamente tudo e não sabe nem se vai sair um dia de lá. Essa é a realidade do Silveira. Eu vou trazer a matéria para vocês aqui agora e já aproveitando também, pedindo para vocês se inscreverem. Tá aí a matéria, eu vou soltar a matéria para vocês agora e depois a gente vai comentar sobre esse assunto também, que eu acho importante a gente comentar. É o doutor Paulo com bala na agulha para contar a situação de Daniel Silveira agora, né, nesse momento especial que a gente está cuidando da saúde de um guerreiro, e que sofre tanto a perseguição aqui no Brasil. Doutor Paulo Faria, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Pitoli, bom dia a toda a audiência da Auri Verde. É uma satisfação e fico muito feliz e emocionado em saber que a sua audiência torce e quer saber a situação do Daniel. Mas eu quero, antes de falar do Daniel, eu quero contar um segredo para você, Pitoli. Diga. Eu sou radialista de formação, trabalhei em rádio FM nos vários tempos ali no final dos anos 80 e até meados dos anos 90. Então eu sei muito bem o que é isso, porque eu tinha os horários, né? Eu trabalhava praticamente em todos os horários e tinha essa questão do pedido musical. Toca essa música para mim, toca essa aí e tal. Verdade, então, assim, eu sei muito bem o que você sentiu aí quando foi feito esse pedido para saber do Daniel. Poxa. Tá? Então a minha primeira profissão, Pitoli, foi engraxate. A segunda, vendedor de picolé. Depois office boy, depois eu me tornei radialista. Então, assim, eu comecei de baixo, comecei engraxando sapato, com 7, 8 anos de idade, e não perdi a dignidade por isso, pelo contrário, me deu muito mais força para poder seguir. Então, só para deixar isso aí uma curiosidade que eu nunca falei para ninguém, mas essa é a verdade, viu, Pitoli? Fiquei é uma feliz. grata satisfação compartilhar isso com você e sua audiência. Fiquei muito feliz, Paulo, de saber disso. Que bom. Eu tenho. Agora, vamos falar do Daniel. Primeira boa notícia, né, que ele, nesse momento, ele está na fisioterapia e desde quando nós começamos a denunciar o ditador da tentativa espúria de fazer um mal a Daniel Silveira, a gente conseguiu aí, a duras penas, levar o Daniel para fazer essa fisioterapia diária, 2 sessões por dia. A questão maior, Pitoli, são os riscos que ele está tomando, que ele está vivendo nessa ida e vinda, que eu vou explicar para a audiência, que é o seguinte: nós pedimos a prisão domiciliar para o Daniel lá em Petrópolis, para que ele pudesse se deslocar de 10 a 15 minutos da sua residência até o local de fisioterapia, retornar, aguardar a outra sessão, voltar para a fisioterapia e depois retornar para casa. E no outro dia de manhã, ir da sua casa para o local onde a clínica está fazendo a fisioterapia. Mas aí o ditador de toga, parece que ele sente prazer em fazer o mal, e a gente sabe muito bem disso, e vai pagar por isso. Ele falou o seguinte: eu não quero o Daniel na domiciliar, eu quero que ele vá lá e volte todo dia para o presídio. Quero que ele durma no presídio. Isso aí, Pitoli, o gabinete dele fez por telefone, lá com a Secretaria de Segurança, Secretaria de Administração Penitenciária. Não tem nos autos isso, porque ele não trabalha, ele trabalha uma parte nos autos e a outra ele faz a Deus dará e a revelia da defesa, violando todo o procedimento judicial que tem que ser feito, a publicidade dos atos. Então, ele fez questão de deixar o Daniel em saída temporária. E aí o que está acontecendo? Essa semana, por exemplo, correu um risco muito, muito grande no retorno,
porque parece que foi fechado por um caminhão e quase, né? Então, assim, doutor, ele está vivendo esse risco todos os dias, né? Todos os dias, Pitoli, todos os dias. Então é muito grave isso, porque a conduta desse agente público travestido de juiz é criminosa, porque ele está provocando situações que não tinha a menor necessidade. Até porque o regime aberto do Daniel está muito perto de ser dele conquistar. Muito breve vou dar essa notícia em primeira mão para você, a data correta que ele vai entrar no regime aberto, aí ele vai ter que ir para a casa dele. Ele não vai poder mais ficar em Magé. Ele vai ter que ir para a casa dele, porque o regime aberto é isso. Ah, tem um albergue lá em Petrópolis. Vamos só até aqui. Notícia boa, né? Tá fazendo as fisioterapias, tá na iminência de ir para o regime aberto ali. Então, assim, notícias boas sobre esse guerreiro, né? Então, já sofreu demais, tem sofrido muito. E, assim, denúncias graves que o advogado do Daniel Silveira fez aqui. Ele fala abertamente, não tem medo do Alexandre de Moraes, ele fala abertamente o que ele acha das decisões. Ele falando aí que são por ligações, não são nos autos. Então, muita coisa estranha acontece no Brasil hoje. Tá aí, denúncia, né, também, trazendo a situação do Daniel Silveira e acaba que trouxe denúncias também sobre o caso do Daniel Silveira. Vamos correr aqui, né, para que não fique muito longo, e eu quero trazer mais uma matéria para vocês aqui agora. Enquanto eu vou preparando a matéria aqui, eu vou pedir para vocês se inscreverem, né? Se inscreverem no canal Denis Gonçalves, se inscreva, compartilhe com as pessoas aí, com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, aquela pessoa que você sabe que gosta de notícias da direita, compartilha. Então é muito importante para que o nosso canal venha crescer, que mais pessoas venham saber que nós estamos aqui todos os dias fazendo vídeos e denunciando os desmandos que acontecem no Brasil hoje, principalmente pela esquerda e pelo judiciário. Olha só essa matéria aqui. Matéria do Conexão Política. Líderes religiosos condenam a inclusão de Silas Malafaia em inquérito da PF. Atentado contra a democracia. Eu já disse isso para vocês aqui já em outro vídeo, que esse negócio pode dar BO. O próprio André Mendonça alertou os ministros do STF quanto a essa atitude que tomaram, né? Então, assim, o Lula já está com uma moral muito baixa com os evangélicos, com os crentes, né? E assim, pode piorar muito mais com essa atitude. Queira você goste ou não, o Silas é uma referência entre os cristãos e os evangélicos, né? Todo mundo conhece. Ele que tem feito os movimentos, chamado o povo para Paulista, vai ali e fala. Então pode sim dar um BO muito grande. Alexandre de Moraes e o STF está entrando numa seara muito perigosa. Muito perigosa, né? Por quê? A esquerda precisa de voto. E se não tem voto, como que vai se eleger? Vai ficar muito escancarado esse negócio. Se não tem voto, como que se elege? Não tem como, né? Então, assim, vamos ver no que vai dar esse imbróglio aí com Silas Malafaia, né? Vou ler só um pedacinho aqui da matéria do Silas Malafaia aqui do Conexão Política para vocês. Vou colocar de novo aqui a foto, que diz o seguinte: líderes religiosos divulgaram neste domingo, dia 17, uma nota de repúdio contra a inclusão do pastor Silas Malafaia em um inquérito da Polícia Federal, enquadrando a medida como uma afronta à Constituição e uma tentativa de cerceamento da liberdade de expressão e religiosa. Concordo. A manifestação foi publicada pelo Parlatório Brasil, coletivo que reúne pastores e líderes cristãos de diversas regiões do país. No documento, o grupo afirma que a investigação foi instaurada sem notificação formal e apenas em razão de suas opiniões, o que, segundo eles, representa uma violação
direta aos artigos 5º e 220 da Constituição Federal. Então, assim, os líderes já começaram a vir e defender o Silas Malafaia. Como eu disse para vocês, Silas Malafaia, ele tem uma voz ativa entre os cristãos, principalmente entre os evangélicos. Existem aqueles que não gostam, mas tem aqueles que gostam do Silas Malafaia. Isso é um fato. E o André Mendonça já avisou sobre isso, falou, olha, pode dar um BO muito grande aí, vocês não sabem onde que vocês estão se metendo. E a última notícia de hoje, para a gente terminar aqui com chave de ouro, eu já pedindo você novamente para se inscrever no canal. Olha só essa matéria aqui do Gazeta do Povo. Vou mostrar para vocês como que a ditadura de Cuba agia e age, né, para financiar ali com o programa Mais Médicos, para financiar a ditadura de Cuba. Olha essa matéria aqui do Gazeta do Povo, que diz o seguinte: como a ditadura de Cuba usa programas médicos internacionais para se sustentar. Presta bem atenção nessa matéria aqui do Gazeta do Povo, que foi um start que o Donald Trump teve, né, que está se levantando contra aí, ele já entendeu que os Mais Médicos, já sancionou até o Padilha aqui no Brasil por conta do Mais Médicos. Ele sabe que esse negócio de Mais Médico é simplesmente para sustentar a ditadura de Cuba. Não é para ajudar o cidadão cubano que é médico, não. De forma alguma. E nem para ajudar os cidadãos brasileiros aqui, não. E nem nos outros países. Eu vou trazer para vocês aqui agora, com exclusividade aqui da Gazeta do Povo, Estados Unidos da América expõem e sancionam um programa que usa médicos cubanos para sustentar a ditadura de Havana. Programas internacionais de exportação de médicos, como Mais Médicos no Brasil, enviaram bilhões de reais e dólares ao regime comunista de Cuba, segundo ONGs. Havana retém até 85% dos salários, impõe controle político e restringe a liberdade dos profissionais, que não podem se deslocar livremente, participar de manifestações ou manter vínculos sem autorização. O modelo se repete em países como Venezuela, México, Itália, Belize, Angola e outros, gerando receita bilionária para financiar turismo, aparato de repressão e propaganda no Brasil entre 2013 e 2017. Cerca de 13 bilhões foram pagos pelo programa e mais da metade do direito foi direto para os cofres cubanos via OPAs, sem passar pelo Congresso. Apesar das denúncias e sanções dos Estados Unidos, Havana promete manter as missões. Ou seja, os Estados Unidos denunciou, o governo do Brasil já está na mira, e o Donald Trump vai partir para cima de Cuba, principalmente Venezuela também agora que, assim, essa situação de ter mandado os militares, né, anunciar que o Maduro é um ditador, que o Maduro é um narcotraficante, não vai ficar barato para o Maduro. Maduro vai se esconder como um rato. É assim que os ditadores fazem. Falam alto com quem não tem armas, com a população, o pobre coitado que é oprimido e reprimido pelos militares, pelo seu exército bolivariano. Mas quando vem o Donald Trump, que manda navios, manda aviões, manda soldados, se esconde igual um rato em um bunker. Ninguém vai ver o Maduro por esses dias, provavelmente. Então tá aí. Ditadura de Cuba, ditadura de Venezuela. E a gente, né, infelizmente, a gente está caminhando para uma situação dessas. Deus abençoe você e que Deus venha nos abençoar e que não permita que esse regime que está se instaurando no Brasil seja completado, porque senão nós vamos ter que fugir do Brasil.